Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa tarde, deste sábado, trazendo aqui uma palavra da parte do Senhor para todos que posteriormente assistirem esse vídeo, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida, que você dispôs aí de alguns minutos para assistir o que Deus tem para falar do seu coração. Em nome de Jesus, hoje eu quero falar com você sobre alianças, as alianças de Deus, o pacto antigo, o pacto novo, a velha aliança, a nova aliança, não importa. Hoje você vai entender um pouco mais do que é esse relacionamento de Deus com o homem, as tentativas de Deus de trazer ao homem a glória do céu, o estabelecimento do seu reino, todas as formas aí de entendimento, de uma forma resumida, é claro, das alianças de Deus. Nós sabemos que o ministério do nosso Senhor Jesus, ele se baseava num ofício medianeiro, vamos dizer assim, pelo período que ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, que esse foi o seu melhor pacto, vamos dizer assim. Ele estabeleceu na sua ressurreição uma nova aliança. Nós sabemos que Jesus era judeu, pregou para os judeus, cumpriu a lei à risca, não veio anular, e trouxe ordenanças para aquilo que prenunciava a reconciliação pela cruz de Deus com os homens. E ele, como mediador, fez esse caminho, que nos conduz a Deus, rasgou o véu, abriu o Santo dos Santos, nos deu liberdade, não mais como povo, mas sim como filhos, não mais como o Israel antigo, mas como um novo Israel, que simboliza povo de Deus, Israel é povo de Deus. Então nós somos um novo Israel. Esse novo Israel não se constitui apenas de judeus como na velha aliança, no velho pacto. Esse novo Israel hoje é todo aquele das tribos, raças, línguas, idiomas, nações que se aproximarem de Deus buscando a reconciliação, o perdão, através de Jesus Cristo, mediante a fé nele, Jesus Cristo, e mais nada. Então eu quero falar sobre essas coisas porque nós vamos falar sobre alianças de duas formas: as alianças incondicionais e as alianças condicionais. E Jesus Cristo, ele foi, nesse período que ele veio na terra, ele veio como mediador, estabeleceu o evangelho que trazia a salvação e traz até hoje. E com a sua morte na cruz, reconciliar o homem com Deus, Deus com os homens, porque o homem tinha sobre si a ira de Deus e vivia debaixo do pecado. Com o seu sangue vertido na cruz, foi aceito por Deus esse sacrifício, e hoje ele tem um nome acima de todo nome. Jesus Cristo de Nazaré hoje tem um nome que nós vamos conhecer na glória, que é o único dele, porque ele se fez merecedor da parte de Deus de ter esse nome sobre todos os nomes, e ainda mais, Deus o constituiu o herdeiro de todas as coisas nos céus, na terra e embaixo da terra. Hoje ele é primogênito de povos, tribos, nações, raças e línguas, porque ele foi o primeiro humano, filho do homem, a viver nessa terra, morrer e ressuscitar, trazendo para nós que nós passaremos pelo mesmo caminho, como promessas feitas por ele, que aqueles que nele morrer ressuscitarão primeiro, antes daqueles que permanecerem vivos. Mas mesmo assim ressuscitaremos, porque nós vivos teremos os nossos corpos transformados. É uma mudança de composição. Eu sei que serei eu, mas não como sou aqui, carregando esse fardo terreno, carnal, pecador da terra. Então Jesus, ele foi o mediador do seu melhor pacto, porque Jesus, ele vem lá de Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 1, que fala: no princípio, para ir e tentar examinar e entender o que Jesus era. Nós, por tradição de um país descoberto, e por que não dizer evangelizado, de forma católica, apostólica, romana, nascemos por gerações, tendo sempre em mente a imagem de um Cristo crucificado,
com o rostinho ali entristecido, como se aquela imagem representasse a tristeza de Jesus. Na verdade, Jesus, ele não sorriria naquele momento de dor porque era insuportável, mas com certeza ele sabia o propósito da sua vinda ao mundo, e tristeza na alma e abatimento de espírito ele nunca teve, nem naquela cruz. Mas nós crescemos com aquela imagem nos crucifixos, nos quadros, nas paredes, e perdemos a dimensão gigantesca, magnificentíssima do que é e de quem é o Senhor Jesus. Lá em Gênesis, se você ler no princípio, para ali e fique pelo menos uns 15 dias só meditando o que quer dizer aquilo, e quem sabe você vai encontrar ali a pessoa do Senhor Jesus. Já antes de tudo isso estar acontecendo, de tudo isso existir, dos céus existir, da terra existir, ele já era, já existia. E a Bíblia fala que tudo foi feito por ele, por meio dele, para ele, com ele, dele, porque ele é o Filho de Deus, ele é Deus. E ele veio ao longo da palavra do Senhor, mostrando para nós, diante de um povo, estabelecendo alianças, pactos. E tem alianças que ele, não como Jesus que a gente conhece, Filho do homem trazido na era cristã para viver nesse tempo, mas ele já vinha pactuando com os homens desde a antiguidade. E ele hoje fez o seu melhor pacto. Hebreus 8:6 fala sobre isso. Eu quero trazer para você aqui, porque eu amo a palavra de Deus, e eu quero trazer aqui, 8:6 diz assim, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Aleluia! Esquece o Jesus crucificado lá, tristinho, que você cresceu vendo e ouvindo falar. Esquece! Ele é glorioso, ele é o leão da tribo de Judá, ele submeteu potestades, principados, hostes espirituais, tudo está debaixo do poder da mão do Jesus Cristo de Nazaré. Nós tratamos ele com esse nome, mas ele diz que tem um nome que só ele conhece, diz a Bíblia, mas que nós vamos conhecer quando chegarmos lá. Então ele é mediador, veja, com base em superiores promessas. Então Jesus, ele é muito mais do que a nossa mente pode imaginar. E sabe onde ele se encontra? À direita de Deus na glória, à direita do Pai. E a Bíblia diz que ele agora é sumo sacerdote no céu, ministro no santuário de Deus. Ele é o sumo pastor das nossas almas. Então nós, por mais que achemos ou pensemos, ele cuida de nós, está conosco, nos assiste, nos ouve, intercede, é advogado, é mediador, é intercessor, é ele que colhe as nossas orações, apresenta para Deus. E Jesus, ele fala, tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Por quê? Porque Deus é que tem que ser glorificado. A humildade de Jesus mostra isso para nós. Nunca quis ser acima de nada nem de ninguém, como o outro gosta de sempre parecer que tem mais poder. Ele nunca quis mostrar e nem demonstrar força, nunca quis humilhar nem os demônios. Ele simplesmente ordenava, sai dele, cala-te, mas não com o ar de que eu sou Jesus, o Filho de Deus. Nunca a gente vê passagem na Bíblia que demonstra qualquer tipo de soberba, arrogância e orgulho por parte de Jesus. Aleluia! Um ser humano maravilhoso que habitou nessa terra e que resolveu morrer por mim e por você. E ele é o mediador. O privilégio nosso hoje, dos crentes, durante o nosso tempo, de entrar no Santo dos Santos através do sangue de Jesus, diz respeito a essa nova aliança. Então nós estamos debaixo de uma nova aliança. Nós entendemos o Velho Testamento como histórico, geográfico, divino, inspirado, que tem exemplos de homens e mulheres que servem para nós como referência, mas que, como nós, passaram por várias situações
dificuldades, circunstâncias, impedimentos, vários ataques de todos os lados de inimigos, mas permaneceram firmes, porque eles tinham também promessa. Essa da nova aliança são, como diz Hebreus, promessas superiores, porque eles não podiam entrar no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote uma vez por ano entrava, e entrava ainda amarrado pelo pé, entrava com sininho, porque ele se achava tão contaminado, tão pecador, que às vezes ele podia ter pecado e não lembrava, e se ele caísse fulminado lá, ninguém podia entrar para socorrer, não tinha resgate, 93, não tinha. Ele era puxado pela cordinha. Então veja, mas eles tinham promessas, e eu vou mostrar para vocês. Vamos ler Hebreus 10, 14 e 22, que diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei nos seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes as inscreverei. Porei nos seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes as inscreverei. Lembrando que escrever e inscrever tem uma diferença muito grande. Escrever é algo que você escreve e apaga, porque é superficial. Então, por exemplo, eu escrevo, pego meu lápis e escrevo no papel, apago a borracha. Eu pego um desenho e escrevo aqui alguma coisa sobre o desenho. Aí eu pinto outra tinta por cima, apaguei. Agora, inscrever é como se você gravasse. Imagina um boi e o fazendeiro vai marcar aquele boi com a sua marca. Ele marcou, a gente fala, esse boi está marcado, olha lá, mas a inscrição, quando Deus trata desse assunto de inscrever ou de inscrito, é mais ou menos desse jeito. Tem que remover para colocar outra coisa. Tem que cortar, tirar. Se você chegar no galho e colocar pelo ali, não adianta. Se eu chegar na madeira e inscrever na madeira lá o nome Jesus na madeira, né? Talhando lá, talhando. Aqui não está dizendo, eu estou inscrevendo, ó, talhou. Amanhã depois, se você jogar ali um pó para cobrir aquilo, vai ficar o pó e a marquinha das letras, J-E. Por quê? Porque está inscrito. Então, quando Deus fala aqui, ó, porei as minhas leis nos seus corações e sobre as suas mentes as escreverei, é algo que está na nossa mente irremovível. Irremovível, a não ser pelo seu livre-arbítrio. Quando você aceitar a marca da besta, quando você viver na apostasia, que é rebelião contra Deus, você está substituindo essa inscrição ou este conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Você está retirando e dizendo, não quero. Aí vem outra coisa e suplanta aquilo. Nesses momentos, o seu livre-arbítrio pode estar te condenando. Então veja bem que, continuando, até o 22, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, os irmãos intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, os crentes, aqueles que acreditam no Senhor Jesus, que louvam e glorificam a Deus na pessoa dele, têm fé, move-se no Espírito Santo,
Nós temos nesse tempo a intrepidez de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, porque essa nova aliança que nós estamos, não o velho pacto do Antigo Testamento, mas esse Novo Testamento nos garante isso. Então, a ceia do Senhor baseia-se sobre a nova aliança. Vamos ler Lucas 20, eu já vou passar para outro tema lá. Lucas 20, 22, 20. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Lucas 22, 20. Diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Então veja, quando ele morreu na cruz, aquele sangue derramado em favor de mim e de você, fez com que naquela ceia simbolizasse a nova aliança, no sangue de Jesus. Então quando Jesus foi morto ali, que o sangue dele verteu, tudo que estava escrito na lei acerca dele foi cumprido, tintim por tintim, profeta por profeta, sacerdote por sacerdote, juiz por juiz, libertador por libertador, todos quantos Deus se aproximou de uma forma ou de outra, revelou Jesus a eles. Agora, na nova aliança, fazia-se necessário que um preço fosse pago para que aquele rito antigo que não salvava ninguém viesse agora um novo rito pela cruz de Cristo, reconciliando judeus e gentios, tornando eles um novo Israel, um só povo, mediante a fé, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa é a aliança. Isso não significa que nessa nova aliança deve ser entendida como declaração de que as promessas milenares de Israel não têm de ser observadas. Essas promessas que foram feitas a Israel serão cumpridas. Então Deus hoje ele tem um povo na terra que ele disse que ia ser disperso, ele disse que esse povo voltaria para a sua terra, ele disse que Miguel seria o arcanjo que guardaria esse povo, que preservaria esse povo por causa das promessas feitas a seus servos Davi, Noé, Abraão. Então Deus ele tem um compromisso com o seu nome, com a sua justiça, com a sua palavra, e ainda que o pecado seja mais vermelho que escarlata, por mais que aquela pessoa seja, merecedora do pior da justiça de Deus, pela palavra que Deus empenhou aos seus servos, e ele vai cumprir, essas promessas chegam até hoje ao povo de Israel, ao povo judeu. Todo aquele que é israelita está debaixo da palavra de Deus, no sentido de povo. Então vamos pegar lá no início, lá que saiu do Egito, as gerações todas, hoje tem lá em Israel gente que são gerações daquele povo. Então as promessas feitas lá a Moisés, a Abraão, a Isaac, Jacó, permanecem. E Romanos 11, 26 diz isso para nós de forma clara, tá vendo? Romanos 11, 26 diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então todo Israel será salvo, como está escrito. Então, como está escrito, já foi falado, já foi pronunciado, já foi prometido. Então, do jeito que Deus falou, vai acontecer. E se até a grande tribulação que está vindo sobre a terra, os que são judeus arrependidos em Cristo Jesus estão salvos, mas aqueles que lá acreditarem e crerem, mesmo durante a grande tribulação, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, também serão salvos, porque a promessa se estende desde o pacto antigo até a nova aliança. Amém? Agora, quero falar para você sobre as duas espécies de aliança entre Deus e o homem. Primeiro, alianças incondicionais. O que são isso? São promessas, votos, são palavras que Deus empenhou aos seus servos que são incondicionais. Não precisa do mover do homem,
da interferência do homem. O homem vai participar, mas Deus, ele diz, é assim que vai ser. Vou dar um exemplo para você. Abre lá em Gênesis 9, capítulo 8 a 17. Nós vamos ver aqui Deus fazendo uma aliança incondicional com Noé. Vamos lá? Gênesis 9, 8 diz assim. Gênesis 9, 8 diz assim: Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, assim as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Aí ele coloca no arco, o arco nas nuvens, para ele lembrar o homem, não a ele, né? Toda vez que o homem vê aquele arco, deve imaginar assim, ó: Deus estava de costas, distraído com um monte de coisa, aí de repente ele deu uma olhadinha, puxa vida, acabou lá o dilúvio, olha, eu tenho que ir lá, o arco lá. Não. Deus, ele estabeleceu o arco, aleluia, glória a Deus, para que eu e você hoje possamos olhar para aquele arco-íris, que a gente chama de arco-íris. Deus colocou aquele arco fenomenal, sobrenatural, para que a gente lembre dessa aliança que ele fez. Nós, toda vez que vemos o arco, olha, aquilo é uma aliança que Deus fez com Noé. Olha aí, Deus disse que ia fazer e fez, olha lá o arco. Não é para que Deus, estando lá distraído, se lembre, não é isso. Essa palavra lembrar não tem essa conotação. É para que eu e você lembremos que houve um dilúvio, sim. Que Deus disse a Noé, sim. Que iria acontecer, sim. Que ele salvaria ele e a sua família, sim. Os animais seres viventes, sim. E que ele colocaria o arco para nós lembrarmos que tudo que ele falou cumpriu. Aleluia. Então essa é uma aliança incondicional. O que Noé fez? Simplesmente construiu a arca. Mas não mudou os titãs de Deus. Outra. 12, Gênesis 12, 1, 3, olha aqui. Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em tu serão benditas todas as famílias da terra. Incondicional. Deus falou: eu vou fazer e acabou. Essa é uma promessa que lá na Nova Aliança, nos dias de hoje, os judeus também têm. Os judeus estão lá. Se eles crerem em Jesus Cristo, no Filho de Deus, se eles aceitarem o senhorio de Cristo, o que veio, não o que eles esperam, como na grande tribulação, porque ele virá sim. O Cristo rejeitado há 2000 anos atrás virá novamente numa segunda vinda, visível e com poder e glória com seus santos nos céus, para combater aquele que eles pensam ser o Filho de Deus. Por quê? Porque lá atrás eles esperavam um Filho de Deus poderoso, divino, maravilhoso, para destruir tudo ao seu redor. Como veio um cordeiro entrando num jumentinho e não num cavalo branco em Jerusalém, e eles acharam ele um fanático, um lunático. Mas hoje, eles têm convicção de que o que está vindo aí, pacificando o mundo, fazendo milagres que Deus permitirá fazer nos céus, na terra, esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Só que, no final de tudo, 7 anos depois, o verdadeiro Filho de Deus, que há 2000 anos atrás veio como Filho do Homem, aparecerá nas nuvens com seus santos e destruirá esse, que para nós é o anticristo. Não é Cristo. Dá licença, Pai. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tive que sair correndo um minutinho, mas tá bom. Então, a Abraão, essas promessas alcançam hoje os judeus. Não existe a sociedade, o mundo todo, por causa
do mercado comum europeu, por causa do mercado africano, por causa do mercado Mercosul e tantas outras coisas, se fala muito de nações. Mas na verdade, eu entendo assim, que Deus olha e vê um povo. Deus vê a humanidade, Deus não vê nações, divisões, raças, etnias, Deus não vê isso. Tanto que Ele engloba nações, raças, povos, tribos, línguas. Então quando Deus olha, imagino eu, do trono dele para a terra, Ele vê um povo carente e merecedor de misericórdia, que são da parte de Deus eternas e derramadas sobre nós. Mas nós achamos assim, não, é que tem os judeus, tem os crentes, tem os cristãos, tem os protestantes. A gente começa a fazer divisão, às vezes até acepção. A gente começa a olhar para um semelhante, mas você é um africano, né? Você é alemão, né? Você é francês. Ninguém fala que você é um ser humano, né? Mas na verdade somos todos seres humanos carentes da mesma misericórdia de Deus. Nós carecemos da salvação, porque todos estamos debaixo do pecado. Então quando Deus olha, Ele vê um povo todo debaixo do pecado. Vê um povo que confessou Jesus, mas é o mesmo povo. Para Deus não há distinção em nós. Ele sabe o que é nós, carne, espírito e alma. Ele sabe que Ele constituiu a gente. Mas nós colocamos barreiras, divisões em nossa consciência, em nossa mente. E nós precisamos deixar isso de lado. Ver com os olhos da fé. Como Jesus via. Veja, Ele não curou só judeus. Quem precisava? Ele não fazia acepção. Só separa para mim os homens que é das mulheres ou não. Ele tinha um ministério de mulher muito mais atuante, para não dizer discipulada. Discipuladas eram as mulheres, né? Porque estavam ali presentes. Tinha toda uma estrutura de lar, de casa que acompanhava ele. Digamos as mochileiras, né? Onde ele parava tinha algo para comer, para beber, alguma coisa assim. Então Jesus, ele olhava, ele via almas sedentas da presença de Deus. Ele via seres buscando o único soberano Deus, mas sem saber qual o caminho. Ele falou, eu sou o caminho. Aleluia. Mas esse caminho aí fala coisas que... Não, mas eu vou falar a verdade. Mas esse caminho pode ser até com coisas verdadeiras. Mas eu conduzo a vida, que não acaba aqui. Então Jesus, ele veio abrir um leque para que as pessoas entendessem quem é Deus, na pessoa dele, como filho, porque ele fala que Deus estava nele como ele estava em Deus, ele fazia a vontade de Deus. Então Jesus, ele veio trazer essa aliança, mas ele não veio trazer nos ritos da lei e nem na visão profética de profetas, que Deus fala com o homem através do profeta, e o profeta fala com Deus acerca do homem. Não, ele veio falar literalmente. Olha, eu sou filho de Deus e trago para você a verdade inquestionável, incontestável. É assim que é e é assim que vai ser. Então quem como eu crê, é fácil, com consciência, não com coração, com emoção, com lágrimas de remorso, mas sim arrependimento. Você tem que odiar quem você era. Você tem que renunciar a quem você era. Na nova aliança só cabe gente nova, com motivações novas. Não adianta trazer as velhas bagagens. Essas são. Então Noé e Abraão são alianças incondicionais. 2 Samuel 7. Vamos falar agora de Davi, do rei Davi. Olha aqui. 2 Samuel 7. Já estou quase terminando. 2 Samuel 7, 14 e 15 diz assim: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Ponto, Deus falou, acabou. É como se Deus falasse assim: você vai casar, pronto. É uma aliança. Deus falou: você vai casar, vou te trazer uma esposa, acabou. Olha,
você, aquela casa que você está orando, eu vou te dar. Eu vou te dar. As decisões de Deus, elas são determinantes e não consulta ninguém. E a Bíblia diz que quando ele sai, a palavra sai da boca dele, muitas coisas acontecem. A palavra sai, determinada a fazer algo, ela faz esse algo, fica lindo, maravilhoso, e Deus se alegra. Então ela é uma palavra complexa e poderosa, e ela traz a existência, e independe do que você pensa e acha. É bem assim que Deus faz, no meu entendimento. Óbvio que Deus gosta de intimidade, relacionamento, e a gente vê relatos na palavra que ele troca ideia com as pessoas. Mas tem coisas que são incondicionais, e esta é uma delas. Falou para Davi. Jeremias 33 também fala sobre essa aliança incondicional. Jeremias 33, 17 diz assim. Eu estou indo rápido para não alongar o vídeo, depois você volta se não compreender, tá certo? 33. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. O próprio Senhor Jesus é da geração de Davi. O rei Jesus, ele é da geração de Davi. E ele virá na sua segunda vinda, não como filho de Davi, como era de Maria, descendente ali, filho de Maria, né? Mas Deus prometeu para ele isso, que nunca faltaria, e nunca faltou. É incondicional. E Israel para o futuro, em Jeremias 31. Olha só, Jeremias 31, 33. Não, 31, 31. Diz assim: eis aí vem dias, está falando para Israel, firmar uma nova aliança com Israel. É incondicional isso, ó. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso é incondicional, é Deus que determinou. Eu poderia dizer assim: mas Deus, eu queria que o Senhor não perdoasse eles. Poderia dizer isso, alegoricamente falando.